Olá, sejam todos muito bem-vindos para a discussão do Vem Segue-me desta semana. E nós temos como designação 1 Samuel 8 a 10, capítulo 13 e capítulos 15 a 16. Eu sou o Gustavo Pedrosa e você é meu convidado para que nós possamos aqui tentar aplicar essas verdades de um mundo tão antigo e perdido para a nossa realidade. E, com essa frase inicial, eu começo reconhecendo, às vezes, a dificuldade que nós temos de trazer esses ensinamentos do Velho Testamento para a nossa realidade. Eu sei que muitas vezes nós não conseguimos enxergar os paralelos, e eu espero hoje aqui poder fornecer alguns desses paralelos para que nós possamos empregar esses princípios eternos em nossa vida atual, nos dias modernos. Então, vamos lá. Começamos com o capítulo 8, 1 Samuel 8, e agora já não temos um Samuel menino, temos um Samuel já envelhecido, como diz 1 Samuel 8:1. E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. Então Samuel era servido como profeta, tá? E ele constituiu os filhos como juízes, a maneira como o Senhor vinha apontando esse governo. Eles ainda não tinham reis. Os filhos de Samuel então tomaram essa dianteira apontados por Samuel. Eles eram aqueles juízes que vocês devem se lembrar que de juiz tinha pouca coisa, era mais como um administrador, era mais como um general, um poderio militar, tá? E o nome do filho primogênito de Samuel era Joel, e o do segundo filho, Abias, e foram juízes em Berseba. É interessante nós olharmos um pouquinho a etimologia dos nomes dos filhos de Samuel. O primeiro, Joel, o primogênito, significa Jeová é Deus. E o segundo, Abias, significa Jeová é meu pai. Então, talvez Samuel já estivesse bem afeito ao exemplo dos filhos de Eli, né, Hofni e Finéias, que corromperam o povo. Eles, vamos fazer diferente. Eu vou dar um nome diferente, um nome que inspire esses meus filhos a se tornarem cada vez mais fiéis ao Senhor. E é isso que ele faz. Ele dá o nome de Joel e Abias. Mas olha o que acontece no versículo 3. Os filhos de Eli, Hofni e Finéias, eles já estavam fazendo o que os filhos de Samuel começam a fazer. Vocês devem se lembrar que os filhos de Eli, eles forçavam as pessoas, eles intimidavam as pessoas e eles tiravam a parte do sacrifício que não lhes era cabida. Versículo 3 de 1 Samuel 8, vamos ver o que acontece com os filhos de Samuel. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Antes, se inclinaram à ganância e aceitaram suborno e perverteram o juízo. Tá? É, a gente pode aprender uma lição aí deste versículo, né? Às vezes, a criação que um pai dá, ou seja, os pais são bons pais. Os filhos nasceram de bons pais, mas eles não seguem os ensinamentos dos pais. Às vezes, numa família com mais de um filho, um talvez siga, outro talvez não siga, outro talvez se incline à ganância, se incline à luxúria, se incline aos prazeres do mundo e aceitam suborno e pervertem o juízo. Tá? Nós podemos já começar a tirar algumas lições e aplicar para o nosso tempo, né? Pais, vocês são excelentes, né? Fazem o possível, o impossível, o necessário e o desnecessário por seus filhos, mas muitas vezes ainda assim não vai ser o caminho que eles vão escolher.
tá? Então não devemos ficar nos martirizando. Talvez Samuel aqui começasse a se martirizar, porque vejam que no versículo 5 os élderes, os anciãos de Israel, foram a Samuel e disseram para ele, versículo 5: Eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como o tem todas as nações, tá? A gente vai ver aí que eles usam a iniquidade dos filhos de Samuel como desculpa para que eles possam se comportar como todas as outras nações, ou seja, em ter um rei, fazer tudo que o mundo vinha fazendo. E às vezes essa pode ser a nossa desculpa como membros da igreja. Olha lá, se o filho do bispo faz, eu também posso. Olha lá, se o filho do presidente de estaca está fazendo isso, que mal tem eu também fazer? Então, muitas vezes utilizamos dessa fraqueza da família, daqueles que servem ao Senhor, para justificar os nossos próprios erros perante o Senhor. Mas aí no versículo 6, Samuel, ele já não se sente bem com essa ideia. Porém, esta palavra pareceu mal aos olhos de Samuel quando disseram: Dá-nos um rei para que nos julgue. E Samuel então faz o que qualquer homem do Senhor, qualquer mulher do Senhor deve fazer quando se encontra, talvez nessa encruzilhada ou quando precisa de mais sabedoria. E Samuel orou ao Senhor. Tá? Samuel estava então no impasse. Os filhos dele não estavam sendo bons juízes, ou seja, não estavam, né, fazendo ou seguindo os desígnios do Senhor. E os élderes de Israel, os anciãos de Israel, estavam dizendo: a gente quer um rei igual a todo o povo. O que que o Senhor tinha a falar a respeito disso? E agora a gente vai chegar na resposta do Senhor e que também pode ser uma resposta para cada um de nós. Em tempos tão difíceis, em tempos tão hostis, às vezes nossos filhos tomarão decisões que não agradarão ao Pai Celestial, que a gente sabe que resultará em dor, em sofrimento, que resulta talvez numa remodelação do mundo que eles conhecem para algo totalmente diferente. E muitas vezes nós ficamos neste mesmo impasse, tá? O que que eu devo fazer, Senhor, quando o meu filho deseja seguir um caminho que eu sei que não vai dar certo, que eu estou vendo que ele está caminhando em direção ao abismo? E o que eu chamo de princípio de Samuel está contido no versículo 9, mas vamos ler 7, 8 e 9, tá? Para que nós possamos entender o que é esse princípio de Samuel e eu discorrerei aqui com vocês. Versículo 7: E disse o Senhor a Samuel: Ouve a voz do povo em tudo quanto te disserem, pois não tem rejeitado a ti. Antes, a mim me tem rejeitado para eu não reinar sobre eles. Então ele diz: Fica tranquilo, Samuel. Eles não estão rejeitando a ti. Eles não estão rejeitando aos teus ensinamentos. Eles não estão rejeitando ao teu guia. Eles não estão rejeitando a tua condução. Eles estão rejeitando a mim, Samuel. Eles estão rejeitando ao Senhor deles. Eles não querem que eu, o Senhor, reine sobre suas vidas. Versículo 8: Conforme todas as obras que fizeram desde o dia em que os tirei do Egito até o dia de hoje, e a mim me deixaram, e a outros deuses serviram, assim também o fazem a ti. Samuel, eles estão reproduzindo o comportamento que tiveram comigo desde o dia que eu tirei do Egito. Eu tirei do Egito e eles ainda assim não se voltaram para mim.
Lutei as batalhas deles e não se voltaram para mim. Dei uma terra que mana leite e mel e não se voltaram para mim, e a mim me deixaram e a outros deuses serviram. Então, Samuel, talvez o Senhor esteja consolando, eles são assim, infelizmente eles são cabeça dura. Não é por algo que você deixou de fazer, mas eles têm o livre-arbítrio. Eles podem decidir por si mesmos. Infelizmente, eles têm decidido fazer a coisa incorreta, não como você ensinou, não como eu tenho ensinado desde o dia que os tirei do Egito. E agora vem o princípio do Samuel, que é composto por 3 partes. Nós vamos analisá-las no versículo 9. Agora, pois, dá ouvidos à sua voz. Porém, protesta-lhes solenemente e declara-lhes qual será o proceder do rei que houver de reinar sobre eles. Então, no versículo 9, esse princípio de Samuel pode ser destrinchado em 3 itens. Primeiro, dar ouvidos à sua voz. Segundo, protestar solenemente. E terceiro, declarar qual será o proceder do rei. Vamos analisá-las, tá? Então, primeiro, o Senhor nos dá o livre-arbítrio e ele deseja que nós hajamos por ele. Deixe-os fazer conforme eles desejam. Muitas vezes, alguns pais caem na armadilha de deixar os filhos fazerem tudo porque eles têm livre-arbítrio. Não é isso que o Senhor está ensinando. Mas chega a idade da responsabilidade, chega a idade da razão e eles sim terão que decidir por eles mesmos, sem interferência dos pais. Nós pais ensinamos e torcemos para que eles continuem agarrados aos mandamentos do Senhor. Mas às vezes eles vão decidir ao contrário. Eles têm esse livre-arbítrio. Às vezes faz até nós desejarmos que não tivessem o livre-arbítrio nessa ânsia que temos de protegê-los. Mas o Senhor diz: dá ouvidos à sua voz, ou seja, ouve o que ele tem para dizer, ouve a decisão que ele está tomando. Deixa ele fazer o que ele tem que fazer. Né? Me lembra muito também quando Jesus Cristo fala para Judas: faze o que tem que fazer, mas faze-o depressa. Não adianta. Qualquer coisa que Cristo falasse não mudaria isso. Qualquer coisa que um pai falasse não mudaria aquela decisão do filho. Tá? De todos aqueles anos que já ensinaram aquele filho, não será naquela hora que vai mudar aquela decisão. Mas ele diz: porém, protesta-lhes solenemente, tá? Diga que você é contra. Diga que você não aprova essa decisão. E aqui eu acho que a gente deve tomar também bastante cuidado. Por quê? Muitas vezes a gente vem com a desculpa: eu sou sincero, falei mesmo. Não é assim que as coisas funcionam no reino do Senhor. Nós podemos ser sinceros sem roubar o amor que essa sinceridade deve carregar. Nós devemos falar como o próprio Senhor falou em Doutrina e Convênios, seção 121, ali a partir do versículo 42, 43, com bondade e conhecimento puro que grandemente expandirão a alma sem hipocrisia e sem dolo, repreendendo prontamente com firmeza. E aí o bispo-presidente H. Burke Peterson disse que firmeza aí poderia até ser lido como clareza, repreendendo prontamente com clareza, ou seja bem claro que não aprova aquela decisão que ele está tomando. Quando movido pelo Espírito Santo, então não é movido pela raiva, não é movido pelo descontentamento, não é movido pela angústia, não é movido pelo desapontamento. E depois
mostrando então um amor maior por aquele que repreendeste, para que ele não te julgue, seu inimigo. É o restante do versículo 43 da seção 121. Então o Senhor disse que ele deveria, né, protestar solenemente. Eu acho também interessante que o Senhor, na seção 124, ordena Joseph Smith a fazer uma proclamação solene. Vocês podem ver no versículo 2: tuas orações são aceitáveis perante mim. Talvez essas mesmas orações de um pai, como Samuel aí, ele se voltou ao Senhor, porque estava, né, nessa encruzilhada. E em resposta a elas, continuando o versículo 2 da seção 124, digo-te que és agora chamado para fazer imediatamente uma proclamação solene de meu evangelho, tá? Essa proclamação solene de meu evangelho, de tempos em tempos, é feita pela igreja. E talvez seja feita justamente como no versículo 9 de 1 Samuel 8, é um protesto solene. Nós tivemos uma proclamação há pouco tempo atrás que é da família. Quando todo mundo está indo para uma direção contrária ao estabelecimento de famílias, o Senhor diz: faz uma proclamação solene da família. E foi feita essa proclamação solene como um protesto solene de nós que temos o Evangelho restaurado e somos seguidores de Cristo, em defesa a favor da família, conforme instituída pelo Senhor. E ele diz ainda: declara-lhes qual será o proceder do rei. E agora, o terceiro item é alerta das consequências. Fala para eles sobre as consequências, tá, que eles vão ter. E Samuel, versículo 10, fala todas as palavras do Senhor e olha as consequências que ele lista a partir do versículo 11. Este será o proceder do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará para os seus carros e como seus cavaleiros para que corram adiante dos seus carros. Mais consequências, e os porá por capitães de 1000 e por capitães de 50, e para que lavrem a sua lavoura, e ceifem a sua ceifa, e façam as suas armas de guerra, e os petrechos de seus carros. Mais consequências, e tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. Mais consequências, e ele tomará o melhor das vossas terras e das vossas vinhas e dos vossos olivais, e os dará aos seus criados. Mais consequências, e as vossas sementes e as vossas vinhas dizimará, para dar aos seus eunucos e aos seus criados. Mais consequências, também os vossos criados e as vossas criadas, e os vossos melhores jovens, e os vossos jumentos tomará e os empregará no seu trabalho. Mais consequências, tomará o dízimo do vosso rebanho, e vós lhe servireis de criados. Então ele apontou, ele listou diversas consequências, tá, que advinham desse perigo da monarquia que eles desejavam. A gente pode ver esse princípio do Samuel em ação em 1 Nef 7, quando Nef está em igual situação com seus irmãos. Vamos relembrar o princípio do Samuel. Deixa fazer conforme o livre-arbítrio, conforme a sua escolha. Protesta solenemente, diga que você respeitosamente é contra essa decisão e declara todas as consequências. Tá? Vejam como Nef age em 1 Nef 7, quando eles voltam para buscar as filhas de Ismael, e ele diz no versículo 7, 1 Nef 7, 7, e aconteceu que durante essa revolta quiseram eles voltar para a terra de Jerusalém. E agora eu, Nef, aflito com a dureza de seu coração, falei, portanto, a Lamão e Lemuel, dizendo:
Eis que sois meus irmãos mais velhos. Como é que sois tão duros de coração e tão cegos de entendimento que necessitais que eu, vosso irmão mais novo, vos fale, sim, e seja um exemplo para vós? Como é que não ouve a palavra do Senhor? Está no versículo 9. Como é que esqueceste que visses um anjo, tá? Aí ele continua no 12, sim, como é que haveis esquecido que o Senhor é capaz de fazer todas as coisas? Na, no 13, se formos fiéis, obteremos a terra da promissão. E aí, no versículo 15, tá? Ele também lista as consequências. Ele diz: se voltardes a Jerusalém, também perecereis com ele. E agora, se for vossa escolha, subi a terra. Ou seja, eu vou deixar, não vou impedir vocês. Se essa é a tua escolha, vai lá. Mas ele continua: se fordes, também perecereis, pois assim o Espírito do Senhor me compele a falar-vos. Então, Nefe, ele também dá esse exemplo de aplicação do princípio de Samuel. E nós podemos, em nossas vidas, tornar esse princípio mais prático. Às vezes o nosso filho vai realmente decidir contrariamente à palavra do Senhor. E aí nós vamos ficar nessa mesma encruzilhada que Samuel. E esse conselho do Senhor, esse princípio dado a Samuel vale para nós. Respeita o livre-arbítrio, faz como ele deseja, porém protesta solenemente e declara as consequências, tá? Me lembra também a história do filho pródigo, que o filho, ainda em vida, queria sua herança. Então imagina ele chegando para o pai e dizendo: pai, eu quero minha herança. Aí o pai está dizendo: peraí, você sabe o que isso implica ou sabe como funciona a questão toda de herança? Sei, pai. Peraí, só para ficar claro. Você sabe que a herança só é dada quando eu morro. Você sabe disso? Sei, pai. Espera aí, então, só para ficar mais claro, você está me tratando como se eu já tivesse morrido para ter a sua herança? É isso mesmo, pai, é isso que eu quero. E me lembra, claro, Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele se faz de morto para que nós possamos ter a nossa herança. Jesus Cristo morreu para nos dar essa herança celestial. Aquele pai, ele não vai tentar impedir o seu filho, ele faz conforme a vontade dele. E depois está de braços abertos para recebê-lo de volta, e assim com o Senhor. Ele diz aí também, quando nós lemos a história de Nefe e seus irmãos, que o Espírito do Senhor ele não ia ficar lutando o tempo todo, tá? Com o coração do homem. Ele diz no versículo 14, 1 Nefe 7,14: pois eis que o Espírito do Senhor logo cessará de lutar com eles. O Senhor não vai ficar em cima o tempo todo, não vai ser naquele momento que eu vou conseguir convencê-los, meus filhos, contrários à sua decisão já tomada. De anos e anos que eu ensinei a palavra do Senhor. Então eu deixo que façam, tá? Conforme a sua vontade, protesto solenemente e declaro todas as consequências que advirão por conta disso. E vocês veem aí, né, que ele advertiu tudo. E olha só, no versículo 19, porém o povo não quis dar ouvidos à voz de Samuel e disseram: não, mas haverá sobre nós um rei. Beleza, Samuel, a gente quer um rei. Mas eu já protestei e eu já enumerei as consequências más que advirão dessa decisão. Beleza, mas a gente quer. Olha no 20. E nós também seremos como todas as outras nações, e o nosso rei nos julgará, e sairá diante de nós, e fará as nossas guerras,
Espera aí, mas vocês já têm um rei que faz isso. Já tem um rei que é o juiz supremo. Já tem um rei que lutou todas as suas batalhas, que fez as suas guerras. É, Samuel, mas a gente quer um rei carnal. A gente quer um rei saído de nosso povo, não um rei celestial. E aí todas essas palavras, Samuel ele leva para o Senhor. Então, o Senhor no versículo 22 diz: "Dá ouvidos à sua voz e constitui-lhes rei". O Senhor diz: "Faz como eles querem". E aí talvez, se eu tivesse angustiado ou tivesse talvez irritado com aquela situação, eles querem um rei, é isso mesmo que eu vou fazer, eu vou escolher o pior aqui para todas essas consequências se concretizarem e eles clamarem ao Senhor, como ele diz no versículo 18 de ainda 1 Samuel 8. Então naquele dia clamareis por causa do vosso rei, que vós houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Eu vou só ajudar isso. Vou pegar o pior rei que a gente puder encontrar e vou constituí-lo, ungí-lo como rei, para vocês verem, para vocês aprenderem. Mas também não é assim que funciona, tá? Samuel, ainda com nossos erros, o Senhor vai trabalhar para que tudo ainda dê certo para nós. Não vai ser, por esse egoísmo, por essa mesquinhez que o Senhor vai dizer: "Ah, agora vai se ferrar". Não, tá? Ainda assim, o Senhor, ele vai tentar dar o melhor, fazer o melhor para que nós ainda possamos suceder, tá? E vemos em 1 Samuel, capítulo 9, a escolha desse rei. Primeiro vejam aí que ele vinha de uma linhagem que era uma linhagem top ali de Israel, vamos dizer assim. Ele era filho, de Quis, tá? E ele classifica no versículo 1, 1 Samuel 9, 1, que era um homem valoroso, então era um homem bem respeitado. E aí no versículo 2, esse tinha um filho cujo nome era Saul, jovem, e tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele. Desde os ombros para cima sobressaía todo o povo. Talvez a feição dele, ele era belo de feição, do ombro para cima, né? E aí já acende talvez alguns alertas. A gente está indo atrás de quê? Só do físico, tá? Eu sei que hoje existe uma cultura do corpo muito grande entre a humanidade e fazem qualquer coisa. Tivemos notícias de jovens que estão morrendo por conta do uso de anabolizantes, por conta do uso de medicamentos para ter mais definição, para ter mais massa muscular. Não que isso seja ruim você buscar, mas quando você, em detrimento de qualquer coisa, da sua saúde, em detrimento da sua adoração ao Senhor, em detrimento do seu caráter pessoal, você abandona tudo isso para ir atrás de uma estética, talvez já estejamos trilhando um caminho que não é do Senhor, tá? Mas claro, não há nada errado em buscar essa beleza, mas não deve ser a primeira característica. Mas vamos lá, o autor ele cita exatamente essa característica, a beleza física. Será que ele tinha alguma característica espiritual? Nós vamos ver a história continuando que as jumentas de Quis, o pai de Saul, se perderam. Aí ele diz para o filho: toma um moço e vai buscar essas jumentas.
E aí eles procuraram, reviraram, foram pela montanha de Efraim, de Salisa, e por aí foram para a terra de Salim, a terra de Benjamim, mas não acharam. Aí já estava ficando tarde, eles já estavam distantes, e aí Saul diz para o moço, no versículo 5: "Vem e voltemos, para que porventura meu pai não deixe de inquietar-se pelas jumentas e se aflija por causa de nós." Opa, parece então que a gente vê uma característica espiritual em Saul. Ele não era só característica física, ele tinha atributos espirituais, porque ele diz: "Vamos voltar, deixa as jumentas de lado, porque senão a gente vai dar preocupação para nosso pai." Tá? Então, deixa, ele vai terminar se preocupando conosco e ainda ficando sem as jumentas, então não, a gente não vai dar essa preocupação para nosso pai. Ele parecia estar se importando mesmo com o que o pai sentia. E no versículo 6, porém, ele lhe disse: "Eis que há nesta cidade um homem de Deus e homem honrado é. Tudo quanto diz sucede assim infalivelmente. Vamos agora lá. Porventura nos mostrará o caminho que devemos seguir." Tá? Olha, o servo estava dando conselho ao Senhor, então também vem um outro princípio que a gente pode aplicar aqui. Ninguém é tão pequeno aos nossos olhos ou ao nosso julgamento que não possa nos dar conselhos. Todos têm a sua sabedoria, a sua experiência que podem nos passar. Aqui o servo disse: "Ó, tem um profeta por aqui. Tudo quanto ele fala acontece. Será que a gente não podia ir lá perguntar a ele e falar, né, com ele para saber onde estão essas jumentas?" Aí Saul: "Boa ideia, mas eu não tenho nada para oferecer para aquele homem." Ou seja, a gente vê também uma certa deferência por parte de Saul, mas alguma qualidade espiritual. Ele sabia que aquele era um homem que deveria se honrar por causa do chamado do Senhor. Ele diz: "Ó, a gente não tem nada, não tem mais nem pão, não tem nenhum presente ou nenhuma oferta para levar para aquele homem de Deus." E aí mais uma vez o servo, o moço, diz a Saul: "Ó, eu ainda tenho um quarto de ciclo de prata. Eu ainda tenho aqui um pouquinho de prata, né, e a gente pode dar isso para o homem de Deus para eles nos mostrar o caminho. Beleza?" Saul disse: "É, tá bom, vamos lá." Saul concorda no versículo 10: "Bem dizes, vem, pois, vamos." E foram achar o homem de Deus. E aí ele acha no caminho essas moças que saíram para tirar água e pergunta: "Onde é que eu acho esse profeta do Senhor?" Ela disse: "Ó, tá logo ali. Apressa-te, pois, porque hoje veio a cidade." Porque hoje o povo tem sacrifício no alto, ou seja, eles estavam sacrificando ao Senhor no monte e o profeta estava lá. Assim que você entrar na cidade, elas continuam dizendo, você logo vai achar, não vai ter erro, é onde a multidão está reunida, e acha antes que ele suba aí no alto para comer, porque o povo não comerá até que ele venha. Porque ele é o que abençoa o sacrifício e depois comem os convidados. Olha só, mais uma vez a questão de comida, simbolizando aí convênio, a aliança de Deus, e tudo isso era mediado pelo sumo sacerdote, pelo profeta do Senhor aí, Samuel. E eles correram para lá. E quando eles correm para lá, é registrado no versículo 15 que o Senhor já tinha revelado aí aos ouvidos de Samuel, o profeta em questão, um dia antes que Saul chegasse, já tinha vindo essa revelação do Senhor. E essa revelação do Senhor, ela diz o seguinte no versículo 16 de 1 Samuel 9: "Amanhã, a estas horas, te enviarei." Olha como tudo é preparado pelo Senhor. Não era coincidência, não era acaso, não era o universo conspirando. "Te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por capitão sobre o meu povo de Israel. E ele
livrará o meu povo da mão dos filisteus, porque tenho olhado para o meu povo, porque o seu clamor chegou a mim. O que eu acho interessante, tá? É que vejam a característica dele, tá? Que ele se sobressaía a todo o povo, talvez ele fosse muito alto e breve, futuramente, no reinado desse homem muito alto, tem um gigante que vem para apavorar o povo, o gigante Golias, né? Então talvez o Senhor já tinha preparado alguém à altura, e à altura aí literalmente, fisicamente, desse que ele teria que enfrentar, tá? Você vai ungí-lo por capitão e ele vai livrar o povo. Essa é a promessa que é feita a Jesus Cristo. Christos, em grego, significa o ungido, tá? O Messias. Essa unção era feita aí por reis, por sacerdotes, era um símbolo aí de investidura com o Espírito do Senhor. Como eu falei, essa unção era feita aos sacerdotes em Êxodo 30, do versículo 23 a 38, ou em Levítico, capítulo 8, versículos 10 a 36. E aí, quando Saul vai ser consagrado como rei, que vai ser agora no capítulo 10, versículo 1, a monarquia vai se iniciar como uma instituição divina. A gente vê aí que o Senhor pede para ele ungir por capitão, talvez até para lembrar a Saul que, olha, você é um capitão, o rei mesmo é o Senhor. Você não está sendo ungido como um rei, mas alguém que segue ordens de um rei. Lembre-se disso, Saul. Tá? E olha a linguagem de convênio também. Porque tenho olhado para o meu povo, porque o seu clamor chegou a mim. Eu ouvi a sua voz, a gente já viu que é essa história, e o Senhor lembrou-se dele. Ou quando ele fala, o seu clamor chegou a mim, parece muito quando ele vai chamar Moisés para libertar, livrar o povo, assim como ele chama Saul. Versículo 17: quando Samuel viu Saul, o Senhor lhe respondeu: eis aqui o homem de quem já te falei. Este dominará o meu povo, tá? E olha como a gente já falou também que esses homens do Senhor se assentavam à porta, assim como Eli fazia para julgar o povo. Quando ele chega já no meio da porta da cidade, tá? Saul já está lidando com Samuel, mas não o reconhece, não vê nele o profeta do Senhor. Porque ele diz: mostra-me, peço-te, onde é a casa do vidente? Aí Samuel diz: opa, tá aqui, ó. Eu sou o vidente. Sobe comigo. Vem fazer a refeição cerimonial comigo. Vem entrar em convênio aqui com o Senhor e comigo. E pela manhã te despedirei. E tudo que está no seu coração, eu vou te declarar. E olha só no versículo 20. Quanto às jumentas que há 3 dias se te perderam, não se preocupa, elas já foram encontradas. Imagina nessa hora. Saul deve ter dito: nossa, mas eu nem falei o que que eu vim fazer aqui. E ele já sabia da minha preocupação, já sabia o que me preocupava no coração. E aí Saul responde: não sou eu filho de Benjamim, da menor das tribos de Israel? E a minha família, a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que, pois, me falas com semelhantes palavras? Ele disse: olha, eu sou pobre, talvez. Eu sou da família menorzinha. Você deve estar se confundindo. Por que você me fala como me falou aí no versículo 20? E para quem é todo o desejo de Israel? Porventura não é para ti e para toda a casa do meu pai? Israel não está me desejando, não. Não está desejando.
a linhagem do meu pai, eu sou o menorzinho, sou até a tribo mais desprezada, né? Mas aí Samuel pega Saul, o moço, leva lá para a câmara e deu-lhes lugar acima de todos os convidados, que eram uns 30 homens. Então, imagina ele trazendo esse estranho, colocando na frente de todo mundo, ó, é esse daqui, tá? E ele ainda dá uma porção simbolizando justamente aquela porção que era dada aos sacerdotes, ó, levantou, pois, o cozinheiro a espádua com o que havia nela e pô-la diante de Saul. E disse Samuel: eis que isto é o sobejo, põe-no diante de ti e come, porque se guardou para ti para esta ocasião, dizendo eu, convidei o povo. E aí Saul come com Samuel naquele dia. Tá? E levantaram-se de madrugada, no versículo 26, e Samuel chama Saul cedinho e diz: levanta-te e despedir-te-ei. Ele e Samuel saíram. E no 27 ele diz: ó, diz para teu moço ir na frente. Mas espera aqui um pouquinho e eu vou te falar da palavra de Deus. E vem a unção de Saul aí. 1 Samuel 10, 1. Então tomou Samuel um vaso de azeite e lhe o derramou sobre a cabeça e o beijou e disse: porventura não te ungiu o Senhor por capitão sobre a sua herdade? Eu acho interessante que isso mesmo é feito nos templos do Senhor, na casa do Senhor. Nós somos lavados, ungidos. Somos ungidos como esse sacerdote, tá? Somos ungidos como esse rei. Esse símbolo da unção com o Espírito do Senhor, da mesma forma que Cristo foi o ungido, ok? E aí, ele diz: quando você estiver voltando, vocês vão encontrar 3 homens que está levando cada um aí 3 cabritos e o outro 3 bolos de pão e o outro um odre de vinho. Então, 3 homens, um desse tinha 3 cabritos, outro 3 bolos de pão e o outro um odre de vinho. E eles vão te perguntar como é que você está. E eles vão te dar 2 pães. Talvez até uma preocupação para a volta de Saul, o ungido do Senhor. Ele disse: "Olha, eles vão te prover para essa volta do caminho. Você já está sem pão na bolsa". Lembra que ele falou para o moço, e o moço que disse: "Ah, eu tenho aí 1/4 de ciclo de prata". E aí, você vai ao outeiro de Deus, versículo 5, 1 Samuel 10, 5, vai encontrar um grupo de profetas que eles estão festejando saltério, tambor, flauta, harpa e vão profetizar. E nesse momento, o Espírito do Senhor se apoderará de ti. Parece o mesmo que foi falado de outros juízes, de outros capitães. Isso acontecia, por exemplo, com Sansão. E profetizarás com eles. E o que é mais interessante, te tornarás um outro homem. A gente já discutiu várias e várias vezes, Apocalipse 19:10, a definição do espírito de profecia. É o testemunho de Jesus Cristo. Então, o Espírito do Senhor vai se apossar de ti e terás o testemunho de Cristo. E a partir do momento que a gente tem o testemunho de Cristo, temos o desejo de nos tornar um outro homem, uma novidade de vida, de criar um outro homem que seja compatível com a vontade do Senhor. E no versículo 9 está registrado que essa mudança acontece com Saul. Deus lhe mudou o coração em outro, tá? Não foi nem preciso ele estar lá profetizando com aquele outro grupo de profetas, aquele outro grupo de crentes no nome do Senhor Jesus Cristo.
Veja no versículo 9 que ele já diz: virando ele as costas para apartar-se de Samuel, Deus lhe mudou o coração em outro. É somente o Senhor que pode transformar o nosso coração, pode nos fazer voltar de uma decisão que nós já havíamos tomado, pode fazer com que nós usemos o nosso livre-arbítrio para o bem, tá? E aí, Samuel, ele convoca o povo do Senhor em Mispá, e ele diz aos filhos de Israel as palavras do Senhor, ele investido da autoridade do Senhor, ele fala como se fosse o Senhor, e ele diz: eu fiz subir Israel do Egito, e livrei-vos da mão dos egípcios e da mão de todos os reinos que vos oprimiam. Ele relembra tudo o que o Senhor tinha feito pelo povo. Versículo 19. Mas vós rejeitastes hoje a vosso Deus, que vos livrou de todos os vossos males e angústias, e lhe dissestes: põe um rei sobre nós. Nós, às vezes, somos rápidos em esquecer o que o Senhor tem feito por nós, e aí a gente termina seguindo a outros deuses, às vezes vai ser a nossa inteligência. Não, mas eu passei nessa prova porque eu me esforcei, eu fiz o que tinha que ser feito. Não, foi por conta da minha sabedoria que eu consegui essa bênção. Não, agora que me organizei financeiramente, não foi bem dízimo, foi porque eu me organizei financeiramente e agora a gente está vivendo esse conforto e por aí vai. A gente rejeita esse Deus que nos livrou dos males e angústias e a gente quer fazer as coisas como o mundo, põe um rei sobre nós. E aí fez chegar todas as tribos ali, e das tribos ele pegou a tribo de Benjamim, e da família de Matri, o filho de Quis, ele pegou Saul. Mas buscaram Saul ali em todo o meio nessa família de Matre, filho de Quis, mas ele não se achava. E olha que interessante, versículo 22. Então, tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem ainda viria ali. O povo já ficou amedrontado. Puxa, e agora? Será que ele vem? Será que ele não vem? Será que ele vai cumprir a responsabilidade? E aí o Senhor revela para Samuel, esse que se escondeu entre a bagagem. Não dá vontade, às vezes, de nos escondermos diante das responsabilidades que o Senhor tem para cada um de nós? Dá, às vezes, vontade da gente não aparecer, talvez a gente entregar a partida sem nem aparecer para jogar, porque o desafio é grande. Ele estava lá, escondido entre a bagagem. E aí foram atrás dele, no 23, ó. Então não importa o quanto a gente vai fugir, quando é da vontade do Senhor, vão atrás de nós. E correram e o tomaram dali, e pôs-se no meio do povo, e era mais alto do que todo o povo, desde o ombro para cima. Olha o gigante para lutar com um gigante que aterrorizaria Israel mais para frente, né? Versículo 24, Samuel aí ressalta as qualidades de Saul: vedes já quem o Senhor elegeu, pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele, talvez nem fisicamente, nem espiritualmente, ele tinha seu valor também espiritual, tá? E aí Samuel declara ao povo como ele deve reinar ou como vai funcionar a monarquia, escreve num livro, ou seja, tudo é registrado, tá? Na nossa vida, nos céus, tudo é registrado, e o colocou diante do Senhor e despediu cada um. Versículo 26, e foi também Saul à sua casa a Gibeá, e foram com ele do exército aqueles cujo coração Deus tocara. Então, todos aqueles que tiveram testemunho, tá? Dos feitos do Senhor acompanharam Saul, mas os filhos de Belial disseram: como este homem nos há de livrar? Pegou da menor tribo, Benjamim,
O que tem nele? E o desprezaram, e não lhe levaram presentes, porém, ele se fez de surdo. Não tem hoje, né, um ditado que é melhor se fazer de doido, né? Desde aquela época, Saul já estava praticando isso. É melhor, às vezes, se fazer de surdo do que se ouvir e se importar com algumas coisas. A gente tem que se fingir de doido muitas vezes pelas críticas que nos estão fazendo por conta de seguirmos a Jesus Cristo, tá? Por conta de tentarmos fazer a coisa certa. Ok? Então é melhor, às vezes, nem ouvir, se fazer de louco e continuar o nosso caminho. Em 1 Samuel, capítulo 11, Naás, ele queria as terras prometidas. E isso a gente vai ver em Juízes, e viu lá atrás, Juízes 11, 13. Ele queria as terras prometidas ao seu ancestral, que ficava aí a leste do Jordão, do Rio Jordão, era prometida essas terras para Naás, tá? Jabes de Gileade, eles apelaram às tribos do oeste do Jordão. Apesar de ser ungido rei, algumas tribos ainda permaneciam com governos independentes. Então, é meio falso essa nossa ideia ou esse nosso achismo de que só porque eles tinham um juiz, tá, um capitão, eles eram todos unificados. Não, ainda se conservou aquela estrutura de tribos, de clãs, e cada um tendo, vamos dizer, os seus ancestrais como líder, tá? Alguns nem apoiaram Saul, tá? Ó, no versículo 12 de 1 Samuel 11, então disse o povo a Samuel: quem é aquele que dizia que Saul não reinaria sobre nós? Eles queriam até matar esses homens que não haviam apoiado Saul, que eram contrários a Saul. E aí Saul manda matar bois e vai enviar os pedaços para demonstrar que Israel deveria ser unida. No versículo 7, tomou um par de bois e cortou-os em pedaços, e os enviou a todos os termos de Israel pelas mãos dos mensageiros, dizendo: qualquer que não seguir Saul e Samuel, assim se fará aos seus bois. Então caiu o temor do Senhor sobre o povo, e saíram como um só homem. Claro que eles seguem por conta do medo, não é aquele seguir genuíno, mas eles terminam seguindo a, a Saul, tá? E aí tão grande foi essa aceitação que tiveram de Saul que eles queriam realmente matar aqueles que foram contra, ok? A gente vai ver em 1 Samuel 12 o testemunho de Samuel sobre como o Senhor abençoou o povo desde o início, e que eu acho muito interessante e gosto muito é o versículo 23. Mas antes eu queria discorrer um pouquinho com todos vocês sobre esse testemunho de Samuel. Vejam no versículo 9 que ele já diz: porém, esqueceram-se do Senhor, seu Deus. No versículo 12, ele diz que o povo, depois de ter se esquecido do Senhor Deus, diz: não, mas reinará sobre nós um rei, sendo, porém, o Senhor vosso Deus, o vosso rei. Já tinha um rei e agora vocês queriam um rei carnal como todas as outras nações? E ele continua: agora, pois, vedes aí o rei que elegestes e que pedistes, e eis que o Senhor pôs sobre vós um rei. Vocês que queriam, o Senhor deu. Pedi e recebereis. Versículo 14: se temerdes ao Senhor e o servirdes, e derdes ouvidos à sua voz, e não fordes rebeldes à palavra do Senhor, então vós, como o rei que reina sobre vós, seguireis o Senhor vosso Deus. Tá? Ele diz aí: se der ouvidos à voz do Senhor e não for rebelde, vocês vão seguir, se o rei também seguir a Deus. Versículo 15: mas se não derdes ouvidos à voz do Senhor, mas antes fordes rebeldes à palavra do Senhor, a mão do Senhor será contra vós,
como era contra vossos pais. É simples assim na nossa vida. O Senhor vai estar conosco quando nós estamos com Ele, tá? Versículo 17: Não é hoje a ceifa do trigo? Clamarei, pois, ao Senhor e dará trovões e chuva. E sabereis e vereis que é grande a vossa maldade que fizestes perante o Senhor, pedindo para vós um rei. Vocês já tinham esse rei que dava tudo. 18: Então invocou Samuel ao Senhor, e o Senhor deu trovões e chuva naquele dia, pelo que todo o povo temeu sobremaneira ao Senhor e a Samuel. Vejam que eles estavam em iniquidade por terem pedido esse rei. O Senhor concedeu, e ainda assim não deixou de atender ao pedido deles de ter chuva, de ter colheita. E Samuel conforta o povo, ele diz: Não temais, vós cometestes todo esse mal. Porém, não vos desvieis de seguir ao Senhor, mas servi ao Senhor com todo o vosso coração. Tudo bem, vocês fizeram mal ao Senhor, mas vamos seguir ao Senhor daqui para frente. Vamos nos arrepender. 21: E não vos desvieis, pois seguirias as vaidades que nada aproveitam, e tampouco vos livrarão, porque vaidades são. Às vezes eu quero seguir aquela celebridade, fazer aquela dieta daquele astro do cinema e por aí vai. A gente fica seguindo vaidades que nada se aproveitam e não nos livram, porque vaidades são. 22: O Senhor não desamparará o seu povo por causa do seu grande nome, porque aprouve ao Senhor fazer-vos o seu povo, ainda assim o Senhor não vai se esquecer. E no 23 tem essa máxima que eu acho o máximo. E quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós, antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Tá? Então, era até um pecado Samuel deixar de orar pelo povo, mesmo em iniquidade. É até um pecado nós deixarmos de orar pelo nosso próximo, mesmo que ele esteja em pecado. Nós estamos pecando ao Senhor quando nós, larguei de mão. Esse daí faça o que quiser. Não é assim que funciona no reino do Senhor. Ele diz: Antes, eu não vou pecar o Senhor, contra o Senhor. Antes, vos ensinarei o caminho bom e direito. Eu vou continuar ensinando. Eu vou continuar alertando. Eu vou continuar falando. E ele termina no 24 e 25: Tão somente temei ao Senhor e servi-o fielmente com todo o vosso coração, porque vede quão grandiosas coisas vos fez. É só isso. Temei ao Senhor, ou seja, obedece ao Senhor, serve ao Senhor fielmente com todo o coração. Porém, olha as consequências. Se perseverardes em fazer o mal, perecereis, tanto vós como o vosso rei. Então, se continuar nesse caminho, é melhor se prepararem, tá? É melhor. E aí vamos para o capítulo 13 de 1 Samuel. 1 ano tinha já Saul reinado sobre o povo e estava reinando o segundo ano, tá certo? Nós vamos ver aí no versículo 5 que provavelmente o número correto era de 3.000 e os filisteus se ajuntaram para pelejar contra Israel, 30.000 carros e 6.000 cavaleiros, e o povo em multidão como a areia que está à borda do mar. Às vezes eles escreviam com esses superlativos para enfatizar, né? Mesma forma, puxa, eu fiquei nessa fila 1.000 anos. Você não ficou 1.000 anos, talvez tenha ficado 10 minutos, mas você usa 1.000 anos para superlativizar a sua espera. Então, aqui, talvez para demonstrar um poder muito maior e evidenciar o poder do Senhor, mas provavelmente o mais correto seria 3.000 carros, 6.000 cavaleiros e por aí vai, tá? Os escribas aí, eles alteram às vezes conscientemente para, né, engrandecer os feitos de Israel. Mas vocês veem que a partir daí Saul, ele vai começar a se achar muito mais do que ele era. Vai começar a se achar a última bolacha do pacote, porque foi escolhido pelo Senhor, tá? Porque o povo estava apoiando, porque ele estava progredindo, tá?
a gente então pode se perguntar: eu respeito o que eu sou ou eu tento ficar me engrandecendo para parecer mais do que eu sou aos olhos daquele mesmo mundo que segue o caminho diverso do Senhor? Eu aceito também, né, o tempo do Senhor para que eu possa me tornar grande como Ele deseja? Ou eu preciso me engrandecer porque eu ainda não cheguei lá e eu quero já ser o que o Senhor espera que eu seja? A gente pode ver alguma coisa sobre isso no versículo 39 de Doutrina e Convênios 121. Aprendemos por tristes experiências que é a natureza e índole de quase todos os homens. Tão logo suponham ter adquirido um pouco de autoridade, começar a exercer imediatamente domínio injusto, tá? E por conta disso, de eu tentar me engrandecer quando ainda não é a hora, quando não foi dado pelo Senhor, tá? Lembra que quando estudamos o Velho Testamento, o Senhor disse que tornaria grande o nome do povo, mas o povo quis tornar grande ele próprio e fizeram a Torre de Babel. Está lá na nossa discussão sobre esse episódio em Gênesis, tá? E por conta disso a gente perde os direitos de agir e ser como um representante do Senhor, tá? E aí nós vamos ver que Saul, por se achar mais do que era, mete os pés pelas mãos. Ele não espera Samuel, ele diz: me dá aqui, ó, no versículo 9, trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas, e ele oferece o holocausto. Me dá aqui que eu vou resolver. E aí no versículo 10, e sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou. E Saul lhe saiu ao encontro para o saudar, e aí Samuel já chega: que fizesse, Saul? Ele disse: "Ó, eu estava vendo que o povo estava meio disperso, estava, né, saindo aqui, não estava impaciente, não estava te aguardando. Eu fiz o holocausto, tá? Agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e a face do Senhor ainda não orei. Constrangi-me e ofereci o holocausto." No versículo 13 e 14, Samuel repreende Saul: "Agiste neciamente." Nécio é aquele tolo, aquele ignorante. Agiste com ignorância e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Se você tivesse cumprido isso, o reino de Israel não seria tirado de ti. Mas, como quebraste a ordem do Senhor, versículo 14, agora não subsistirá o teu reino. Já buscou o Senhor para si um homem segundo o seu coração, ou seja, segundo o coração de Deus, que tinha o coração semelhante ao coração dele. E já lhe ordenou o Senhor que seja capitão sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Ele disse: ó, já era. Amém para o sacerdócio deste homem, não é isso? Que diz na seção 121 de Doutrina e Convênios, né? Não cumpriu, desejou não agir com retidão, tá? Então, amém para o sacerdócio desse homem. Não agiu da forma do Senhor, ok? Quis exercer domínio injusto, quis usurpar um poder que não era teu. Saul era destinado a Samuel fazer esse holocausto. E a partir daí, ele já sabe que o reino não será mais dele. A gente vê ainda nos versículos 19 a 21 que os filisteus eles mantinham segredo na técnica de trabalhar o ferro. Quem dominava o ferro naquela época eram belicamente superiores, tá?
ele diz aí no 19: em toda a terra de Israel nenhum ferreiro se achava, porque os filisteus tinham dito para que os hebreus não façam espada nem lança, tá. Então eles mantinham esse conhecimento de trabalhar o ferro só para eles. Claro, era na cura do ferro, na têmpera do ferro, ok, para que servisse como uma arma de guerra, talvez em Israel se fizesse, mas eram ferramentas moles, ferramentas que não seriam aplicáveis aí à guerra, tá bom? Vamos então para o capítulo 15 de Primeiro Samuel. Estamos chegando ao final de nossa designação e nós vamos ver que por conta, né, dessa dificuldade de Saul em seguir ao Senhor, ele já não vai bem na guerra, porque o Senhor, ele ainda manda que Saul destrua todos os amalequitas, né? Versículo 3 de 1 Samuel 15: vai, pois, agora e ataca Amaleque e destrói totalmente tudo o que tiver, e não o poupes, porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até os que mamam, desde os bois até as ovelhas e desde os camelos até os jumentos. A gente já discutiu também sobre isso, tá? O Senhor, ele estava preservando o povo dele. Se deixasse alguma coisa, eles seriam contaminados, como aconteceu lá na época dos juízes. E Saul, ele vai desobedecer ao Senhor, ele não acata essa ordem. E Saul e o povo pouparam Agag, versículo 9, e o melhor das ovelhas e das vacas, e as da segunda ordem, e os cordeiros, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. E aí vem a palavra do Senhor a Samuel, a partir do versículo 11. Aí é a mesma palavra que foi usada para quando o Senhor disse que se arrependeu de ter feito o homem, e é corrigido aí pela tradução de Joseph Smith, tá? Esse arrependo-me de haver posto Saul como rei. O radical hebraico da palavra significa suspirar, quando você está triste ou quando você encara aquela tarefa e dá aquele suspiro, tá? Mas a tradução de Joseph Smith corrige, diz que, se a gente fosse ler, é haver posto Saul como rei e ele não se arrepende de haver pecado. Então é Saul que não se arrepende de haver pecado contra o Senhor. Ele ainda se achava certo. E aí, por ele se achar certo, por ele não reconhecer esse erro, ele não conseguia se arrepender. É um dos passos do arrependimento, é você reconhecer que está errado. E não executou as minhas palavras, deixou de me seguir, está lá no versículo 11. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Samuel ficava muito triste quanto a isso. O versículo 35 de 1 Samuel 15 também foi corrigido pela tradução de Joseph Smith. O Senhor rasgou o reino de Saul, a quem ele havia posto como rei sobre Israel. Na tradução que temos, diz: e nunca mais Samuel viu Saul até o dia da sua morte, porque Samuel teve dó de Saul, e o Senhor se arrependeu de haver posto Saul como rei sobre Israel. Não, tá? Não, isso não acontece, ok? E aí a gente continua, tá? No versículo 11 que nós lemos, Samuel diz que Saul não se arrepende. No 35, ele tira o reinado de Saul, como ele havia prometido que ele não iria mais ver, né? E a gente pode ter uma escritura justamente para se contrapor a esses arrependimentos do Senhor. Vejam no 29, 1 Samuel 15, 29. E também aquele que é a força de Israel, ou seja, o Senhor não mente nem se arrepende, porquanto não é um homem para que se arrependa. Tá? Então, não é o Senhor que está se arrependendo, ok? Não é o Senhor, ok? A gente ainda pode
analisar algumas coisinhas deste capítulo e trazer para a nossa vida. Não é o Senhor que deve se arrepender, mas somos nós que devemos nos arrependermos e voltarmos de nossos caminhos. Somos nós que devemos fazer um novo coração a partir do Senhor. O Senhor se movendo em nós e fazendo um novo coração. Devemos deixar o Senhor trabalhar para que nós possamos sofrer essa mudança e sermos nova criatura. No capítulo 16, tem a escolha do jovem Davi para suceder a Saul, que não estava mais contando com a graça do Senhor como rei. Versículo 1: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Disse: Até quando? Para, tá? Para, eu quero que destitua Saul agora. Ele não é mais rei, tá? Enche um chifre de azeite e vai. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provide um rei. Então eu vou escolher esse novo rei, já que o outro rei escolhido, que tinha tudo para dar certo, não deu porque ele não se arrependia. Ele não havia seguido os meus caminhos. Então vai agora. É interessante, ó, enche um chifre de azeite. Se vocês repararem na mobília do templo, quando se é feita a iniciatória, o azeite que está lá contido é num chifre, tá? Num recipiente no formato de chifre. E esse chifre carrega a conotação, bem como o chifre nos altares do tabernáculo e no próprio templo, de poder, poder para salvar. Geralmente os animais que têm esses chifres, eles são bem fortes e essa é uma representação do próprio Senhor, tá? Ter esse chifre com poder para salvar. Então toma o chifre com esse poder de salvar, o azeite, que é a unção com o Espírito do Senhor, e você vai para casa de Jessé, tá? Aí Samuel, ele ainda teme: como vou eu? Porque se Saul vir, vai me matar, né? E o Senhor disse: não. Mesmo sendo todo-poderoso, ele entendia a preocupação de Samuel e disse: não, vai fazer o seguinte: pega uma bezerra e diz: eu vim para sacrificar ao Senhor. Pronto. Você não vai entrar em detalhes, não vai discutir com Saul, com os guardas dele. Não, você pega essa bezerrinha e diz: eu vim oferecer o sacrifício. E aí você convida Jessé. Tá? E aí eu vou te dizer o que fazer. Você vai ungir quem eu te disser para ungir. E aí, Samuel, obediente, mesmo com medo de Saul, pega essa bezerrinha. Os anciãos da cidade, os élderes da cidade, saem ao encontro tremendo e disseram: o que viesse fazer aqui, rapaz? De paz é a tua vinda? Seja, se Saul souber, cara do céu. Ele disse: é de paz. Eu vim sacrificar ao Senhor. Santificais e vem comigo. E aí ele santifica também Jessé e aos filhos e convida para esse sacrifício. E aí, quando eles entraram, ele viu Eliabe, que era um desses filhos da família de Jessé. E aí Samuel, vendo, né, talvez um rapaz formoso, forte, obediente, ele disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Ah, é esse daí. Deve ser esse que o Senhor escolheu. Como a gente às vezes julga as pessoas pela aparência delas, ou julga o livro pela capa, como a gente fala, né? Ele diz: ah, é esse daí, é esse que o Senhor ungiu. Pô, forte, alto, bonito, obediente, trabalhando aqui com o pai, deve ser esse. Mas aí o Senhor repreende a Samuel. Versículo 7. Como ele nos repreende o tempo todo quando nós prejulgamos esses nossos irmãos, seus filhos, não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura. Você escolheu um alto lá atrás, né? Você escolheu um bonito lá atrás e olha o que que deu. Porque eu rejeitei, porque o Senhor
não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. O Senhor ele não atenta para nossas roupas, para a quantidade de ouro que nós estamos cobertos, para nossa fala articulada. Não é isso que o Senhor olha, tá? Para o nosso lábio bem retocado, bem preenchido, sobrancelha bem feita, a barba. Não é isso que o Senhor está olhando. O Senhor olha para o coração, tá? E aí Jessé chama outro filho, Abinadab, e aí passa diante de Samuel. Samuel disse: não, também não é esse não. E aí fez passar Samar, outro filho, ele disse: não, não é esse não. E aí Jessé, ele passa os 7 filhos diante de Samuel, talvez mais aí, ó, sete filhos bons, 7 filhos perfeitos, 7 filhos de boa aparência. E aí Samuel diz a Jessé: o Senhor não escolheu estes. Aí Samuel ainda pergunta para Jessé: não tem mais nenhum? Acabaram-se os jovenzinhos? E ele diz: ó, tem o menorzinho, o mais raquítico, o pequenininho, que está apacentando as ovelhas. Tá lá, tá cumprindo minhas ordens, mas eu acho que você não vai querer ele não, porque é o menorzinho, né? Não é forte, não é bonito, não é o mais inteligente. E aí Samuel disse para Jessé: traz aqui. A gente não vai se assentar ainda à mesa enquanto eu não vir esse garoto. E eles trouxeram, e a característica era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. Era um moleque bem arrumado, né? E aí o Senhor diz a ele: levanta-te e unge-o, porque é este mesmo. É esse. Eu escolhi o menorzinho. Da mesma forma que meu filho vai vir como um servo apacentando as ovelhas, ele é um símbolo de mim. Eu vou escolher esse menorzinho. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul. Versículo 14. E o atormentava um espírito mau da parte do Senhor? Claro que não. A tradução de Joseph Smith corrige dizendo que não era do Senhor, tá? Esse espírito que não era do Senhor é que atormentava Saul. Claro, ele já estava completamente fora da presença do Senhor, não estava, tá? Mas fazendo o que o Senhor pedia, então não é o espírito do Senhor que habitava da parte dele, tá? E Saul tentava apaziguar esse espírito, talvez deprimido, esse espírito de raiva, de angústia, com outras soluções que não se voltar ao Senhor. Ele diz no versículo 17, ó: buscai-me, pois, um homem que toque bem e trazei-mo. Então respondeu um dos moços no 18: eis que vi um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, e é um homem valoroso. Não foi a mesma descrição usada para Quis, o pai de Saul? E homem de guerra e prudente em palavras e de bela aparência, o Senhor é com ele. E Saul manda mensageiros aí para Jessé e diz: ó, traz Davi, aquele que está com as ovelhas. E aí Jessé carrega um jumento com pão, tá? Odre de vinho, uma porção de vinho, um cabrito, e envia para Saul pela mão de Davi. E Davi foi servir a Saul, mesmo sabendo que ele não era mais o indicado do Senhor. Assim como nós, às vezes, podemos ter reserva quanto a alguns líderes escolhidos pelo Senhor, mas que estão no cargo, então nós devemos reverência a ele. Nós não devemos, né, atacá-lo, nós não devemos, né, espezinhá-lo, nós não devemos ir contra esse líder do Senhor. E o amou muito e foi seu pajem de armas. Ele amou esse líder. E Saul disse a Jessé: deixa Davi ficar aqui comigo, porque eu gosto do guri. E no 23, e sucedia que quando o espírito mal da parte de Deus, ou seja, não era um espírito mal da parte de Deus, quando o espírito mal que não era de Deus, é como corrige a tradução de Joseph Smith, Davi tomava a harpa e a tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio, se achava melhor e o espírito mal se retirava dele. É bom nós estarmos juntos de pessoas boas,
trazem alívio para nossa alma, têm bons conselhos, têm bons exemplos. Então, quando Davi estava com Saul, ele sentia certo alívio, tá? Ele sentia que o Senhor estava ali presente com ele, mesmo que fosse através do seu servo Davi. Então, que nós possamos ser esses que tragam alívio para essas almas atormentadas, que nós possamos ser dignos para tocar a nossa harpa do Evangelho e com essa música, esse canto que redime, aliviar almas aflitas, assim como Davi, um exemplo do Salvador, fazia. E como o Salvador faz com nossas almas, hoje e sempre.